Olá, bom dia. Você acompanha agora a primeira edição do RVC Notícias. Nessa edição você confere. Vereadores de Pinda aprovam a exoneração do secretário Taioba. 2.000 alunos farão nova prova do Enem no dia 15 de dezembro. E o Ministério do Trabalho para a reforma do cadeião da JK. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. A nova prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, para estudantes prejudicados pelos erros de impressão, será aplicada no dia 15 de dezembro, uma quarta-feira, às 13 horas. As provas serão de Ciências da Natureza e Humanas, totalizando 90 questões. No primeiro dia de aplicação do Enem, dia 6 de novembro, 21.000 cadernos de prova amarelos apresentaram erro de montagem e não continham todas as 90 questões. Até o momento, o Ministério da Educação identificou 2.817 estudantes que terão direito a participar desta nova avaliação. Eles receberam cadernos com defeito e não puderam trocá-los por outro. De acordo com o MEC, os alunos serão comunicados do novo exame por e-mail, telefone e torpedo. Também vão receber um novo cartão de confirmação com as informações sobre os locais da prova. A juíza Roberta Barroim Carvalho de Souza, da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio, concedeu ao banqueiro Salvatore Cacciola, de 64 anos, a progressão para o regime semiaberto. Ele foi condenado a 13 anos de prisão em 2005 pela prática de vários crimes contra o sistema financeiro, entre eles peculato e gestão fraudulenta, e cumpre a pena no presídio de segurança máxima do complexo de Bangu, na zona oeste do Rio. Com a decisão, o dono do banco Marca continuará preso em uma unidade de regime semiaberto, mas poderá requerer a saída para visita periódica à família ou trabalho fora da prisão. Proposta quer alterar a data da posse de Dilma Rousseff. As informações da TV Senado. E uma proposta de emenda à Constituição em análise no Senado altera a data da posse do presidente da República, governadores e prefeitos que forem eleitos nas próximas eleições, do dia 1º para o dia 2 de janeiro. O motivo alegado é a dificuldade de organizar os eventos por causa da proximidade com as festas de Ano Novo. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e aguarda votação em plenário. Está na Constituição de 88. As eleições para cargos do Executivo são feitas no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo do mesmo mês, em segundo turno. A posse acontece 2 meses depois, em 1º de janeiro. Esse período de transição é importante para que o eleito possa organizar a equipe do novo governo. Mas a posse do presidente da República em 1º de janeiro gera transtornos e dificulta a participação na cerimônia de autoridades nacionais e estrangeiras e até mesmo da população, por causa das comemorações pela passagem de ano. Esse historiador lembra que a atual data da posse foi definida com a redemocratização do país. Antes disso, no período militar, o novo governo começava em 31 de janeiro. Quando nós nos redemocratizamos, a Constituição de 88, acho que inexplicavelmente, estabelece o dia da posse no dia 1º de janeiro. Nós passamos a ter as eleições outra vez no dia 3 de outubro, pelo menos nas eleições presidenciais de primeiro turno, no dia 3 de outubro, e eu diria que isso é uma homenagem ao nosso passado histórico, não é? Recupera a data de início da Revolução de 30 e principalmente recupera a data do processo de democratização que o Brasil começou a conhecer a partir de 46. Agora, realmente, estabelecer essa posse para o dia 1º é algo que se torna incompreensível, muito difícil de se entender. No Senado, uma proposta de emenda constitucional transfere a posse dos cargos do Executivo do dia 1º para o dia 2 de janeiro. Eu concordo tanto no dia 2, como poderia ser no dia 31, no dia 30, ou que pudesse antecipar. No passado era dia 15 de março. Era praticamente 3 meses depois da eleição, depois que mudaram para o dia 1º. Acho que o dia 1º é uma data complicada, até porque no dia 1º tem a posse dos governadores nos estados e tem a posse da presidência da República. Não acho que isso seja uma questão principal, né, mas também vejo que é um projeto que merece uma atenção e que, se for votado, poderá facilitar, ser cômodo, né, para quem está tomando posse e ser cômodo também para quem quer participar das posses. O dia 1º é um dia inconveniente porque o mundo inteiro festeja o início de um novo ano.
Então, é um dia absolutamente inconveniente para a posse de presidente da República e governadores de estado. A lei do inquilinato, criada em janeiro deste ano, fez diminuir em 30% o calote no aluguel na cidade de São Paulo, segundo dados divulgados pelo Secov, que é o Sindicato da Habitação. Em outubro, foram ajuizadas 1.318 ações judiciais contra 1.881 do mesmo mês de 2009. Na comparação com setembro deste ano, a queda é de 17,3%. De acordo com a entidade, a falta de pagamento do aluguel continuou sendo o principal motivo das ações locatícias em outubro. Foram 1.051 casos, correspondente a 79,7% do total de processos. Com relação ao total acumulado em 2010, houve redução de 2,7% no número de ações, frente ao volume de idêntico período do ano passado. De janeiro a outubro deste ano, foram abertas 17.206 ações, contra as 19.710 dos 10 primeiros meses de 2009. O programa Escola da Família de Pindamonhangaba vai realizar neste sábado, dia 27 de novembro, o 3º Festival de Música. O evento vai acontecer no auditório da ETEC João Gomes de Araújo. O evento terá a participação de bandas duplas e cantores classificados de acordo com o tema deste ano, que é Minha Escola, Meu Bairro, Minha Cidade. O corpo de jurado será composto por músicos renomados da região. O Festival da Música da Escola da Família terá início às 9 horas da manhã e segue até às 5 da tarde, quando acontece a premiação. A entrada é gratuita. PEC aborda tributos pagos pela população. Os detalhes da TV Senado. Essa é uma tarefa intransferível do Congresso Nacional. Nenhum outro poder tem a atribuição de mudar a Constituição, de reformar as leis, senão o próprio Congresso Nacional. Bem, o que nós nos deparamos com 3 grandes deformações na estrutura do Estado brasileiro. A primeira é a estrutura política. E sem a reforma política, que é a primeira de todas, as outras ficam mais difíceis. Por exemplo, um governo que assume, ele tem que ter uma base partidária. Para que essa base partidária se posicione, é preciso que exista fidelidade partidária. O partido apoia o presidente, os seus integrantes devem apoiar o mesmo presidente. Para se fazer uma emenda, uma mudança na Constituição, é preciso 3/5 do Senado e da Câmara. É muito consenso para temas tão polêmicos. É muito difícil você ter consenso para esses assuntos. Reformar somente e apenas 3 itens. O item tributário, o item político e o previdenciário. Por quanto tempo esse Congresso revisou a funcionalidade? 6 meses. Nada mais do que os 3 itens. Nada mais do que os 3 itens. Porque se você for para o código de 3/5, você tem que abrir o governo, se for interesse do governo, fazer a reforma. Fazer concessões, às vezes, absurdas. E é importante que o Congresso esteja sintonizado, verdadeiramente sintonizado, com as entidades representativas da sociedade, para a discussão desses temas. Caraguatatuba enfrenta surto de catapora, com 706 casos da doença notificados entre maio e novembro deste ano. Em todo o ano passado, foram apenas 69 casos. Na última segunda-feira, a cidade também registrou sua primeira morte de uma menina de 5 anos em função de complicações da doença. A vítima estava internada em Jacareí e o caso ainda está sob investigação. Além do litoral, a catapora também tem assustado pais, professores e agentes de saúde de outras cidades da região. Em Taubaté, surtos concentrados em escolas foram notificados no mês passado. São José também teve aumento de casos. Uma das preocupações é a falta de vacinas nas cidades afetadas. Alguns municípios estão há 2 meses sem doses para imunização. De acordo com especialistas, a catapora em crianças costuma ser leve, mas, se contraída por um adulto, pode haver complicações. Em instantes você confere o Ministério do Trabalho para a reforma do cadeião da JK.